Alô, nação rubro-negra, bom dia. Estamos juntos aqui para mais um vídeo do nosso canal Flamengo de Verdade. Ainda não consegui colocar esse canal como o nome do canal ainda por algumas burocracias, mas a gente vai chegando devagar. Não sei se tem a questão de apropriação de nomes, porque já existem muitos canais com esse nome, mas qualquer coisa a gente muda. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir a vocês que deem um like aí no vídeo, que curtam, compartilhem, né? Porque isso é muito importante, porque o Facebook dá a relativa importância para o canal. Então, sem mais delongas, vou falar sobre o jogo de ontem. É impressionante a capacidade que o nosso treinador tem de complicar as coisas para um time do Flamengo. Se nós formos olhar, grosso modo, o jogo de ontem, eu estou vendo aqui comentaristas falando que foi estratégia do Internacional ontem dar bola ao Flamengo. Não é estratégia, o Flamengo é melhor. Tá? Isso não quer dizer que se o Inter quisesse sair para o jogo, que ele teria a mesma posse de bola do Flamengo. Não teria, não teria. É muito fácil as pessoas antes dos jogos usarem de desculpas para dizer que o Flamengo teve mais posse de bola porque foi uma questão de estratégia. Não foi estratégia. O Flamengo é melhor. O que faz complicar o jogo, eu sempre digo o seguinte: o melhor time, ele só vai perder pro pior se ele não correr. Ontem o Internacional ameaçou o Flamengo porque correu mais, estava mais inteiro fisicamente. O Abel, tanto é que ele botou o Thiago Galhardo no banco, artilheiro do campeonato. Alguns jogadores mais velhos do Inter, mas vai entrar uma garotada na zaga. Só que eles correram. Teve momentos do jogo que nitidamente faltou pernas ao time do Flamengo. O Flamengo estava cansado, né? Então o Inter se prevaleceu, porque mesmo 11 contra 10, o jogo foi equilibrado, por incrível que pareça. Teve momentos de muita tensão ontem, porque o nosso treinador é simplesmente eu não tenho adjetivos ruins para colocar para o Rogério sem ofender, então prefiro não falar. Ontem, quando o Internacional teve um jogador expulso, ele me coloca o Pedro de centroavante e me tira o lateral direito. Aí bota o Everton Ribeiro todo torto na lateral. Olha, gente, sinceramente, tá? Não dá. Não dá para entender por que ele fez aquilo. Ele fez o segundo gol numa sorte danada, tá? Porque não foi a alteração dele que fez sair o segundo gol. Não foi a alteração dele. Se vocês olharem o início da jogada, o Gabigol, ele vem no campo do Flamengo, ele dá um lençol no jogador do Inter, dá a bola no Bruno Henrique, que dá no Arrascaeta. E aí o Arrascaeta encontra o Gabigol se projetando e faz o gol. Ou seja, a jogada começa com o Gabigol. Aí, Rogério, olha quantos jogos você tirou o Gabigol, olha quantos jogos você, né, lá no início, quando você deixava ele no banco, deixou ele no banco uma partida, né, mesmo assim ele está só a 3, ele ficou de fora 2 meses, mesmo assim está só a 3 gols dos artilheiros. Na média, ele é o artilheiro do campeonato, fácil, na média. Ele tem média superior até o Pedro, mesmo com minutos, tá? Que o Pedro entra no finalzinho, mesmo se botar em minutos, a média dele é superior à do Pedro. E ontem nós vimos, o Pedro é um excelente jogador? Claro que é. Pô. Mas não dá para ser titular e o Gabigol ser banco para ele não, gente. Não tem a menor condição. Aquela jogada do segundo gol, o Pedro não faria. Pegar a bola na defesa, dar e se projetar para fazer o gol. Ele não faria. Infelizmente não dá. Tem coisas que a gente fica olhando assim, forçação de barra, é um cara não gostar do jogador, sabe? É complicado. Por exemplo, todo mundo fala que o Gabigol gosta de mandar no jogo, dar piti. O Fred, que é o queridinho da imprensa, o Fred, para mim, é um jogador que tipo Beckham, tipo Kaká, é o jogador que jogou muita bola de boca. Pô, o craque, um gênio, é isso, é aquilo, mas se você olhar grosso modo, não é desse jogador todo que falam. Eu vejo pessoas chamarem Fred de craque e dizer que o Gabigol não é, aí dói, né? Dói demais, dói demais. O Fred,
Sinceramente, me diz qual foi o time que o Fred chegou e falou, ó, ele realmente fez a diferença. Porque em 2009 ele foi banco o tempo todo naquela campanha que o Fluminense escapou do rebaixamento. As pessoas esquecem que o centroavante foi o Washington, Coração Valente. Em 2010, a mesma coisa no título do Fluminense. Ele ficou o tempo todo no estaleiro, o Washington ali jogando, se matando. Em 2012, o Conca levou o time nas costas, jogou as 38 partidas e muito bem. E as pessoas falavam do Fred. Tanto é que quando o Fred, no meio do campeonato, teve uma crise, as pessoas esquecem daquele 2012. O Fred teve uma crise com a torcida do Fluminense e o elenco do Fluminense se juntou para fazer uma foto com ele. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Adivinha qual foi o único jogador que não foi? Justamente o Conca. Por quê? Ele se sentia desvalorizado. Pô, eu tô correndo, tô levando esse time nas costas e o cara que leva os louros. Então o Fred, ele apita jogo, ele dá piti, ele xinga árbitro e ninguém fala nada. Ninguém. Ricardo Oliveira faz isso, ninguém fala nada. Mas quando o Gabigol faz, é piti. Gente, vocês têm o direito de não gostar da pessoa do Gabriel, tá? Mas vamos respeitar o jogador, vamos respeitar o ídolo. Se não, essa imprensa maluca que nós temos aí, do bando de cara que nunca chutou uma bola e acham que são os reis da cocada preta, pelo menos nós, torcedores do Flamengo, devemos respeitar o Gabigol. Pô, o cara já provou que é... Pô, se ele não tivesse essa treta toda com o Rogério, com certeza ele teria aí 20, 21 gols, 22 gols no campeonato. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta, ele teria mais gols. Então, gente, vamos, né, vamos ver as coisas como elas são. Então, não gostei das mexidas que o Rogério fez, mexeu na hora errada, até o Júnior ontem na transmissão ele criticou e com razão, que ele se precipitou e não mudou, porque o Flamengo fez o gol e o Inter continuou jogando ali, os atacantes saindo, dando trabalho, entendeu? Um pouquinho mais de capricho. O Inter um pouquinho melhor tecnicamente ontem, complicava. E tudo porque o Rogério, eu já falei que essa situação do Diego não era para ser definitiva. Ontem o Diego deu um pique atrás do jogador do Inter no começo do jogo. Eu falei, se der mais dois desses, a gente perde o Diego no jogo. O Diego tem 35 anos, não tem como ele jogar de primeiro volante. Não tem. Tá todo mundo achando bonitinho, porque até agora o Flamengo não aconteceu o pior. Se aconteceu o pior, vai todo mundo meter a marreta. Tô falando agora, que não tem o Arão, bota o João Gomes, bota qualquer outro jogador. Essa questão de ficar botando o Diego de primeiro volante, uma hora vai dar merda. Uma hora vai dar problema. Desculpe o palavrão. Uma hora vai dar problema. Tá? Vai dar problema. E gostei muito do Arrascaeta, como sempre, um jogador cerebral. O Everton Ribeiro, mais uma vez, decepcionou. Alguém tem que conversar com o Everton, ver se o problema dele é físico, se é pessoal. Tá? Se ele está querendo ir embora do Flamengo, porque não pode, gente, não pode o Everton Ribeiro, com a categoria que tem, tá jogando tão mal assim. Ele melhorou aí uns 2 jogos para trás, mas voltou ao nível zero e o Rogério não tem peito para tirar ele. Alguma coisa, ele tira o Gabigol, já tirou até o Bruno Henrique, mas ele não tira nunca o Everton Ribeiro. Quando tira, como tirou contra o Bragantino, já finalzinho de jogo. Então, pô, ontem ele podia perfeitamente, até mesmo no intervalo, ou na expulsão, ele podia ter tirado o Everton Ribeiro, gente. Entendeu? Mas saiu o Gabigol, porque o Gabigol pediu para sair, para entrar o Pedro. Até entendo que ele alegou um desconforto. Mas se a operação, a mudança pura e simples, mesma coisa. Ontem ele consertou o erro que ele fez. Eu vou falar mais uma vez, Rogério, na sua coletiva você disse que o Mateuzinho, o João Lucas é melhor que o Mateuzinho defensivamente. Você tá maluco, Rogério. Você tá doido. Você tá doido, tá? Então, você ontem quase atrapalhou. Vou falar de novo, gente. O Flamengo tá ganhando esse campeonato pelos jogadores que tem. Porque o Rogério só serviu para atrapalhar. Ele é um pouquinho melhor que o Domi, mas ele só está atrapalhando. Só está atrapalhando. Ontem, mais uma vez, ele fez uma besteirada. E mais, se o Inter não tem um jogador expulso, merecidamente expulso, vou falar disso já já. Se ele não tem Se ontem fosse 11 contra 11, talvez ele estivesse amargando um empate ou até mesmo uma derrota pelo fato de
de o Abel ter renovado o ataque do Inter e o Inter ter continuado incomodando o Flamengo. No final do jogo foi um abafo ali, meio abafa do Inter ali. Pô, um jogador, ainda até comentando aqui com o meu enteado aqui, com a minha esposa, eu falei, pô, não é possível, o Inter deve estar com um a mais. Porque o Flamengo pregou e ele mexeu errado. Então, Rogério, abre teu olho. Agora vamos falar aqui, rapidinho, galera, sobre a expulsão do Rodinei. Eu ouvi agora de manhã um debate de um jornalista chamado Vitor Birner, tá? Ele falou que a decisão idiota, que não sei o quê. Ô, Birner, idiotas são vocês. Olha o que vocês falam, olha como vocês são. Vocês falaram que não expulsariam o Rodinei pelo fato de que não há critério para expulsão. Mas que também o Inter não tem direito de reclamar porque foi uma falta dura. Olha só, gente, ou vocês tomam uma posição de dizer que foi merecido ou não merecido. Você não pode a expulsão não foi merecida, porém está bem expulso. Ou seja, vocês ficam em cima do muro e jogam a bomba por cima dos outros. Assim é mole. Ficar em cima do muro ou ser engenheiro de obra pronta. Gente, eu falei aqui antes do jogo que o Flamengo golearia o Inter de 5-0. Porque eu acreditei no time do Flamengo jogando como em 2019. Eu falei, gente, é uma final praticamente. O time tem que entrar. O Flamengo não entrou assim. O Flamengo entrou devagar. E em relação ao Rodinei, eu estou falando, foi muito bem expulso. Foi muito bem expulso. Gente, me digam onde está na regra do futebol que a intenção equivale. Porque se fosse a intenção não valesse, o Arão teria sido expulso num jogo de Libertadores, onde ele atingiu o peito do jogador do Emelec. Não, perdão, do Emelec não. Foi o jogador do Independiente Del Valle. Ele não teria sido expulso na Libertadores, não, da Sul-Americana. Tá? Aquele jogo que o Flamengo, Sul-Americana, ou Recopa, uma coisa assim. O Flamengo ganhou de 3-0 aqui, que o Gabigol, depois da expulsão, pegou o jogo para ele, ali pelo lado direito, e acabou com o jogo. Então, se o que vale é a intenção, por que o Arão foi expulso, você não fala nada? É porque abaixo do joelho, o cara pode pisar, entrar. Pô, gente, precisava quebrar o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz quebra ali o tornozelo, não, foi bem expulso porque quebrou o cara. Não precisa quebrar, não precisa ser intenção. A imprudência também dá cartão vermelho. Vejam a regra. Vocês ganham um monte de dinheiro, um caminhão de dinheiro para ir para a televisão para falar um monte de besteira. Dizer que o cara não merecia ter sido expulso porque não pegou direito, porque o jogador. Eu duvido que algum jogador do Flamengo tenha dito isso. Que não era para expulsão. Eu duvido. E se disseram, se eu sou presidente do Flamengo, sou diretor do Flamengo, se disseram, é para ser mandado embora do clube na hora. Você não pode, numa entrada como aquela, ele tentou dominar uma bola, perdeu o domínio da bola e entrou por cima, gente. Ele não precisa falar assim, eu vou entrar para quebrar esse cara. Só a imprudência dele já dá o cartão vermelho. Isso está na regra, pô. E ficam vocês, não, porque é interpretativo, porque vocês gostam de lacrar, vocês são lacradores. Gosto de vocês é lacrar. Dar um comentário e dizer, pô, eu falei um puta de um comentário. Vamos parar com isso, pô, não precisa de intenção. Então, se fosse do joelho para cima, se ele entra rasgando, ó, vermelho, valeu. Pô, ele pisou, o pé do cara dobrou. Podia ter quebrado um colega, podia ter prejudicado o Flamengo mesmo, porque ele podia ter saído do jogo, um jogador importante, inteligente, experiente, e o Flamengo ser prejudicado. Entrava ali um René da vida, que até a qualidade cai. E não, vamos supor que fosse empate. O Flamengo ia jogar contra o São Paulo com o René na lateral e não com o Felipe Luiz. Prejudicaria o Flamengo. Então, ó, vamos pensar direitinho no que vocês falam aí. Parem de falar besteira. Galera, saudações. Até quinta-feira.